Começando mais um teste de consumo aqui no canal, e o carro da vez é o GWM Haval H9. Esse SUV grande e diesel, como vocês podem ouvir, porque o motor está ligado. Esse aqui é o nosso teste de consumo urbano, que significa que nós vamos rodar um trecho 100% de cidade. O ar-condicionado vai ligado durante o trajeto inteiro. Não tem modos de condução, vou explicar melhor para vocês, só modos de tração, mas é lógico que a gente vai no 4x2, né? Não tem modo Sport, Eco ou algo nesse sentido. Mas é aquele padrãozinho que vocês já sabem aqui do canal GT Autos. Vamos ver como que é o consumo dele então na cidade? Acabei de resetar o nosso trip de consumo e o ar-condicionado já está ligado, porque nós estamos começando o nosso teste de consumo urbano aqui com o Haval H9 na versão única Exclusive. O que a gente pode começar falando? Primeiro eu vou citar os modos de condução, que tem, mas não tem. No modo 4x2, que é logicamente o que nós estamos utilizando, ele não tem um Sport, um Eco individual ou algo nesse sentido. Mas quando você está usando a tração 4x4, o que você não deve fazer em pisos de boa aderência, por exemplo, asfalto e etc., não usem. Mas quando você estiver usando o 4x4 em situações off-road de fato, você tem um modo lama, areia e neve. O neve pode servir para um piso escorregadio, molhado, alguma coisa nesse sentido, tá? Não precisa ser literalmente neve, até porque aqui no Brasil não temos isso. Agora, em 4x2 eu acho que faltou esses modos. Inclusive, o acelerador desse carro eu acho um pouco sensível. Talvez para compensar a falta de desempenho que a gente vai mostrar em outros vídeos. Então o modo Eco poderia tirar um pouco dessa sensibilidade e ficaria um pouco mais pro meu gosto. Eu também lembro que esse carro tem sistema Start-Stop. Eu descobri isso quase no final do nosso teste nessa semana, porque ele traduz de um jeito um pouco diferente, né? Então ele não fala sistema Start-Stop ou coisa assim. Ele fala, se eu não me engano, sistema de partida automática do motor, alguma coisa nesse sentido. E aí depois eu descobri que era o Start-Stop, então ativei. Mas ao longo da semana eu rodei com ele desativado. Vocês podem ver que ele desligou agora o motor, né, através desse recurso. E eu falei sobre motor para vocês, vamos falar então do conjunto mecânico desse carro. É uma configuração única, lembrando, tá, tanto de versão quanto de conjunto, de powertrain. Ele utiliza o motor 2.4 turbo diesel da GWM, que tem 4 cilindros em linha e injeção direta de combustível. Ele rende para nós somente 184 cavalos e 48,9 kg de torque. Eu digo só porque, de fato, são números bem modestos perto do tamanho e do peso desse carro. A gente vai falar do peso dele daqui a pouquinho para vocês. E vocês vão ver que, assim como eu, esse carro é muito pesado. Junto com esse motor turbo diesel, a gente tem uma transmissão automática convencional de 9 marchas, que é de engenharia da própria GWM. Foi ela mesma que fez essa transmissão. De tração, nós temos o 4x2, que é o que estamos utilizando, onde ele fica prioritariamente nas rodas de trás. Já no 4x4 alto, ele é aquele sistema part-time. Ele vai distribuir a tração 50-50, metade na frente, metade atrás, tá? E aí tem o 4x4 reduzido também, que é o low. Isso a gente sabe que o carro deixa o carro praticamente um tratorzinho. E ainda tem o bloqueio do diferencial dianteiro e traseiro. Um sistema bem robusto, né? Bem raiz, tradicional, digamos assim. E isso é raro para uma montadora chinesa, então já fica aqui meu elogio pela audácia, digamos assim, da GWM em fazer um conjunto desse no Brasil, que é um mercado bem tradicional já nesse segmento. Agora vamos falar de preço e também de peso para vocês. A gente tem aqui, nessa versão única Exclusive, motor 2.4 diesel, 4x4 e tudo mais, nós temos um preço tabelado em R$329 mil. E o legal da GWM é que todas as pinturas são gratuitas, incluindo essa cinza Zenith, que é fosca. Olha que interessante. E esse carro também não tem opcionais. Então esse é o preço realmente, geralmente praticado. Pode ser que você ache até por menos. Agora, sobre o peso do carro, esse é bastante alto, hein? Esse SUV é grande, até um pouco maior do que parece, eu diria. E você tem motor diesel, tração 4x4, ele é 7 lugares e tudo mais, então não tem muito milagre. São 2.525 quilos
mais de 2,5 toneladas, fora o que a gente adiciona de condutor, nesse caso que eu estou sozinho dentro do carro, mas às vezes de passageiro, de bagagens, às vezes você está puxando um reboque, então é muita coisa, né? E é claro que se você está assistindo esse vídeo até esse momento, eu acho que eu mereço um like, não mereço não, hein? É de graça, não custa nada, faz isso pra gente, ajuda muito, hein? Mais do que vocês imaginam. E se você quiser ajudar ainda mais o nosso trabalho, você pode fazer um comentário pago através do sistema Valeu Demais aqui do YouTube. Fica ali nos comentários também. E a mensagem que você deixar ainda fica destacada para todo mundo ver, além de ajudar muito o nosso canal, é claro. Vamos falar um pouquinho agora para vocês sobre aquela variação que a gente tem a cada teste. Eu sei que é um pouco repetitivo para quem já nos acompanha, mas eu preciso falar. Eu preciso ressaltar que a gente já testou mais de 100 carros aqui no canal, então sempre vai ter um pouco de variação, não tem jeito, a gente logicamente testa em dias diferentes. E o que a gente consegue controlar, a gente controla, mas tem coisas que não dá, por exemplo, a quantidade de semáforos. Hoje eu acho que a gente pegou mais semáforos fechados do que geralmente pegamos, então isso atrapalha um pouquinho, por mais que o carro tenha start-stop, você está freando até parar o carro, depois você tem que acelerar de novo para voltar para a velocidade que você estava. E isso, lógico, faz gastar mais do que simplesmente andar de forma linear do jeito que você já estava. A gente sempre mantém o mesmo trecho, o ar-condicionado ligado, andando de forma muito parecida, porque eu estou acostumado a fazer esse percurso toda hora. Além do teste, eu faço esse percurso outras vezes também no meu dia a dia. Então eu sempre dirijo de forma realmente muito parecida. Mas tem um pouquinho de variação. Hoje, por exemplo, como eu disse, pegamos mais semáforos fechados, mas às vezes você pega um carro que está entrando numa garagem, algum ponto específico que está tendo uma obra, está tendo um caminhão descarregando, você vai ter que frear mais, você vai ter que às vezes parar, vai demorar um pouquinho mais, enfim. Mas a gente aproxima bastante os testes e prova disso é que muitos modelos que às vezes a gente testa em meses de diferença, com o mesmo motor e tudo mais, em versões parecidas, acabam tendo o mesmo resultado de consumo. Estamos nos aproximando do final do nosso percurso, então nós vamos conferir como ficou de fato o resultado do nosso trecho padrão. Nós vamos somente parar lá no nosso ponto de sempre e é lógico que eu vou usar aqui o auxílio das câmeras 360 graus. Só aciona abaixo de 30 km por hora, tá? Uma pena. Ao contrário dos BYD. Lá no BYD funciona em qualquer velocidade, é muito legal, né? Bom, vamos parar aqui. Colocar aqui a câmera da direita. Hoje tem uma van aqui esperando a gente, ó. Opa, epa, não é pra mudar sozinho não, rapaz. Parar bem pertinho da guia aqui, com cuidado para não ralar as rodas. Ó, ele já até desligou o motor sozinho, porque eu parei o carro. Agora eu vou desligar a chave também, então nada mais interfere na nossa média. Vamos lá ver qual foi o resultado? Ligando então aqui o painel digital, que tem 10,25 polegadas. Tem que clicar aqui primeiro para você poder mexer nas informações, senão esses botões aqui são do volume, de passar as faixas. E isso eu não gosto não. Mas aqui, após restauração, só tem um trip de consumo, tá pessoal? O outro aqui, ó, é após inicialização, que aí ele reseta sozinho, você não consegue redefinir. Esse aqui sim. Foram então exatos 10 km rodados, a velocidade média ficou um pouco acima do que geralmente fazemos. Levamos de 24 a 25 por hora mais ou menos, hoje foram 27 por hora. O tempo de trajeto também ficou um pouco menor, levamos de 24 a 25 minutos, hoje foi 22. Por mais que a gente tenha pegado alguns semáforos fechados que demoraram bastante, acabou sendo ainda um pouquinho mais rápido. O consumo em si, 9,8 km por litro, com ar-condicionado ligado o tempo inteiro. O Inmetro diz que na cidade, logicamente com diesel, esse carro faz 9 por litro, então a nossa média conseguiu ser melhor que a do Inmetro, hein? Mas e aí, qual que é a minha opinião sobre o Haval H9 nesse nosso teste de consumo urbano? Sinceramente, eu gostei. Não é um consumo surpreendente, porque quando a gente compara com alguns outros modelos, esse ficou menos econômico. Mas para um SUV desse tamanho fazer quase 10 por litro na cidade, eu achei realmente bom. A gente pode pegar para efeito de comparação o Jeep Commander Overland 2.2 diesel 4x4. Era 2025 ainda, mas não mudou nada de conjunto mecânico. Ele fez 11,1 km por litro nesse nosso trecho, então ficou consideravelmente melhor.
mas esse aqui é ainda maior e ainda mais pesado. Comparo também com o carro mais econômico que já passou aqui pelo nosso canal nesse nosso trecho, considerando só os carros a diesel, claro, né? Mitsubishi Triton Katana 2.4 biturbo diesel, que fez na linha 2026 12,2 km por litro. Uma picape média também é pesada, embora menos que esse aqui, e conseguiu ser consideravelmente mais econômica. Mas a gente tem também outros exemplos. Recentemente a gente testou a Chevrolet S10 Z71 4x4 diesel também. Já 2026 ela fez 8,8 km por litro, então menos que esse carro. A Nissan Frontier Proforex 2.3 biturbo diesel, ela fez na linha 2023, mas o teste foi mais recente que isso, 8,9 por litro, então também consideravelmente abaixo que do Raval H9. E uma última comparação fica para Fiat Titano Range 2.2 turbo diesel, o mesmo motor do Commander, na linha 26 também, e fez 11,1 km por litro, exatamente o mesmo que o Commander. Então, o consumo aqui é intermediário. Para um SUV grande desse peso, como eu disse, é até bom, o start-stop ajuda nisso, né? Mas, de modo geral, o consumo é mediano. Esse caso em específico aqui, eu gostei. Mas eu gostaria muito que, se você ainda não fez isso, deixasse o like aqui embaixo e a sua opinião sobre o consumo do Raval H9. Você acha que é bom? Você acha que poderia ser melhor? Comenta aqui que eu quero saber tudo isso de vocês. E é lógico, né? Se inscreva no canal e ative as notificações, porque teremos muito conteúdo legal com esse carro e também com todos os outros que passam pelo teste de uma semana aqui no canal GT Autos.